Eu sou Andréia Maria de Andrade Santos, né? Todo mundo chama professora Andréia, ou tia Andréia, né? Como a gente está no colégio, acaba tendo esse jeitinho um pouquinho mais carinhoso de falar. E estou na universidade desde 2016. Iniciei aqui como coordenadora pedagógica, inicialmente ensino fundamental, depois passei, né, a coordenar outros segmentos também, e em 2019 assumi o cargo de direção aqui do Colégio Unital. Muito desafio, né? Apesar de já conhecer, de já estar aqui em contato, conhecer os alunos, professores, sempre é um desafio, ainda mais que em 2020, né, a gente veio aí, infelizmente, com a pandemia da Covid-19, que trouxe aí aspectos muito diferentes para a educação básica em si foi um desafio muito grande, eu acho que foi aprendizado para professores, para gente da gestão, para os alunos, né? Então, realmente, aí foi um desafio, tanto entrar para a direção, quanto também passar por esse período. Sim, eu sou de Taubaté, nascida, criada na cidade de Taubaté, né? Iniciei a carreira como auxiliar de sala na prefeitura de Taubaté. Foi nesse cargo que daí despertou um pouco essa questão de fazer pedagogia, porque eu comecei bem novinha, né, como um auxiliar. E aí depois eu fui trabalhar na Secretaria de Cultura para fazer projetos de ordem pedagógica. E a universidade, o primeiro contato que eu tive com ela foi justamente conhecendo, né, o que o meu irmão passou, porque o irmão ele é 7 anos mais velho, então ele entrou nessa carreira acadêmica um pouquinho antes. Então ele fez engenharia aqui dentro da universidade, e aí eu sempre tinha, porque como ele é 7 anos mais velho, né, então aquela coisa de irmã mais nova, de ficar olhando, né, o que o irmão está fazendo, a carreira que ele está, né, indo. E foi assim que eu fui. Então, comecei como auxiliar de sala, lá comecei a fazer pedagogia, da pedagogia fui fazer na Secretaria de Cultura projetos, né, na área pedagógica, e fui trabalhar depois na Prefeitura de Taubaté, dava aula tanto para educação infantil quanto para ensino fundamental, anos iniciais, quando veio o concurso, né, para a Universidade de Taubaté, e inicialmente, né, até brinco que eu ia fazer para professora, porque era a minha carreira como professora. Meu marido que falou, olha, tem outro cargo, né? Então vamos fazer aí para a coordenação pedagógica, que professora você já é. Eu tinha vontade de vir para a universidade, e aí foi aí que eu fui fazer o cargo, né, de coordenadora pedagógica, passei no concurso, vim para cá e comecei a atuar, então, aí desde 2016 aqui na universidade. Foi na faculdade, não foi na Unital. A gente veio de uma família que não é universitária, né, digamos assim. Eles foram concluir depois, né, foram fazer o EJA depois, que já estavam mais velhos, porque a minha família realmente ela veio, né, os meus pais eles vieram da zona rural, então não tinha-se essa questão, né, do estudo, super inteligentes, mas não essa questão. Eu vi o meu irmão, porém, quando eu fui fazer, eu prestei o Enem, e aí o Enem eles davam bolsa 100%, e essas bolsas daí, como eu tive meu filho, né, com 18 anos, e eu já tinha filho, para mim era difícil sair de Taubaté. E na época, onde dava-se a bolsa 100%, porque daí eu estudei como bolsista, era em Anguera, porque daí eu peguei a bolsa lá pelo ProUni, né? Então, realmente, daí eu já estudei, daí eu acabei fazendo lá, direto por causa do Enem. Sim, eu trabalhava como auxiliar de sala, e na época que eu cursava pedagogia, tinha, né, esses processos seletivos para se trabalhar na secretaria. Inicialmente, até para mim foi, mas quando eu tinha passado e eles acabaram pegando os primeiros colocados de lá, eu passei para ir trabalhar na Secretaria de Cultura. Eu fiquei 2 anos lá. E lá em 2011, eu acho, que a gente começou a trabalhar as datas agora, tem que fazer a ordem cronológica. Foi quando a gente iniciou, a gente fazia projetos aqui na cidade de Taubaté, como Praça Animada, a gente tinha alguns projetos pedagógicos dentro do sítio Capão Amarelo, que é o Museu Monteiro Lobato, né? Tinha o Parque do Itaim. Então, lá dentro da Secretaria de Cultura, justamente a minha função era trazer a parte cultural, mas com um olhar pedagógico, né? Então, realmente, era voltado para as crianças, a cultura, como é que a gente iria levar para a cidade de Taubaté,
essa cultura para as crianças. Então, a gente sempre trazia assim, oficinas pedagógicas, oficinas de incentivo à leitura, coisas que até hoje ainda eu desenvolvo aí paralelo à universidade, porque é realmente uma coisa que eu gosto muito. Então, lá na Secretaria de Cultura, quando eu ficava lá, justamente era isso, né? Fazer é a parte muito gostosa, porque daí você trabalha realmente com oficinas, com esse desenvolvimento, contação de histórias, nessa parte cultural para as crianças, desenvolvidos em várias comunidades. Tinha um projeto da Praça Animada, que a gente ia muito para as bibliotecas, né, aqui da cidade de Taubaté. Então, fazia-se esse aí até para incentivar as crianças a visitarem, ver, né, como que é bom estar dentro de uma biblioteca e os mundos que ela poderia descobrir dentro daquele local. E tem muitas, né, em vários bairros, e às vezes, na época ainda não tinha tanto esse acesso da criança com o celular, mas a gente já via que tinha os videogames e TV, a gente já queria, na época, incentivar essa ida até a biblioteca, livros, leitura. Hoje em dia, eu acredito que muito mais, né? Com a vinda do celular, eu acredito que isso tenha ido, mas sempre é bom, né? Pegar um bom livro, fazer uma boa oficina, criar coisas com as suas próprias mãos, sempre foi aí um guia que eu sempre gostei muito de trabalhar. Logo depois que eu saí da Secretaria de Cultura, eu já voltei para a Secretaria de Educação, e aí lá que eu comecei, né? Trabalhei com educação infantil, depois já fui para o ensino fundamental, né? Porque eu gosto de ter, então eu estou até brincando, nossa, não fico nem pegando a mesma sala, porque eu gostava muito de ter essa coisa de ver como é que é o desenvolvimento infantil ali, do maternal, do jardim, como eram as nomenclaturas, né, de antes, e também do ensino fundamental, quando pega a parte de alfabetização, aquelas turminhas que estão começando a se desenvolver para ir para o fundamental anos finais, que é muito interessante também essa fase, né? Não chega a ser uma adolescência, mas é uma pré-adolescência aí também. Então é bem bacana sentir o gosto de todas essas turmas, né? Olha, o início da docência, para mim, foi assim, eu sempre tive uma coisa muito idealizada. Eu falo que teve uma quebra, porque realmente, quando eu pegava para estudar a parte de teoria, apesar de ter sido auxiliar de sala, como auxiliar eu ficava mais com a parte recreativa. Então, a minha parte sempre foi assim, quando eu entrava na sala de aula, era para trabalhar com recreação com as crianças, então, claro que sempre dava bom. Brincava, né? Sempre era muito interessante, porque na brincadeira ali a criança aprende muito. Quando a gente vai, né, as primeiras turmas ali de ensino fundamental, eu acredito que é um grande desafio, porque você, como professora, você além de ter que trazer atividades, desenvolver, você tem um conteúdo para dar conta ali, né, daqueles alunos da série onde você está, e também a parte administrativa, né, com toda aquela parte burocrática que antes ainda, né, tinha, agora eu vejo que já o diário já é eletrônico, já facilita muita coisa, mas antes eram as cadernetas, né? Então, assim, eu tinha muito essa parte idealizada, que eu sempre gostei muito de computação, tudo. Eu lembro que a minha primeira turminha de segundo ano foi um incrível desafio, porque realmente era uma turma muito agitada, eram 31 alunos dentro da sala. Aí eu lembro que a primeira aula em que eu preparei de contação de histórias já não funcionou, porque as crianças nem paravam para ouvir a história. Então, foi o primeiro desafio, né? Realmente era você pegar alunos ali dos seus 7, 8 anos, os 31, fazê-los, né, realmente prestar atenção, conseguir parar. Então, realmente, esse foi um desafio. Tive muita ajuda das professoras, claro, colegas de trabalho são maravilhosas, né? Mas como eu era muito novinha, né, isso realmente era um desafio. Eu acho que por mais que a gente estude, né, a pedagogia, as teorias, quando chega na hora mesmo, você está ali na frente da sala, com aquela turma que não para, é um desafio muito grande. Mas aí vai desenvolvendo, vai aprendendo até como fazer de maneira assertiva, né? Chamar a atenção dos alunos, principalmente o que funciona muito são combinados, então sempre brincava com eles que os combinados, né? Não, nunca sai caro, então os combinados sempre eram muito utilizados dentro de sala de aula. E, claro, sempre buscando trazer para eles novidades, porque eu sempre falava, tem que fazer sentido para eles, tem que fazer sentido para mim também como professora, mas o mais importante, eles têm que saber que lá na escola eles estão lá para experimentar, aprender, e também eu sempre falo para eles, eu aprendo também todos os dias com vocês. Então,
Isso é muito importante mesmo, acho que é o sabor. Na época, eu participava de um projeto, né? E isso para mim foi muito interessante como experiência como professora do PENAIC na época, né? Que é o Pacto pela Alfabetização que tinha na prefeitura de Taubaté. E eu chegava assim, eu falava assim, eu queria metralhar meus alunos com tudo, né? Então, era uma experiência muito bacana você trabalhar a alfabetização por meio desses jogos, né? Então, teve um ano que a gente fez tudo voltado mais para português e o outro ano voltado mais para matemática. Sendo que a matemática, né, ela sempre foi assim, um bichinho de algumas cabeças, né? Daqueles 7 cabeças. E eles sempre explicavam que, às vezes, as próprias professoras, né, de pedagogia, elas acabam criando essa coisa. Então, as professoras, geralmente, de pedagogia, gostam muito de ir para a parte de português, de linguagens, contações, e a parte da matemática acaba ficando um pouquinho mais, assim, em segundo plano. Então, quando a gente foi fazer esse pacto, que eu trouxe muitas atividades e muitos exercícios, muito gratificante você conseguir enxergar no seu aluno os resultados. E você trabalhando com eles através de jogos, através de coisas, a maravilha que é e como eles começam a entender quando você realmente vai passar aquele conteúdo. Então, realmente, isso, para mim, como professora, foi uma experiência maravilhosa. Eu acho que é muito interessante ver os resultados dos seus alunos, essa avaliação, né, que a gente fazia. Apesar deles serem pequenininhos, eles sempre faziam aquela autoavaliação, né? De colocar coraçãozinho, se a aula foi interessante, se for, eles, né, da idade deles, mas eles fazem, e aí eles sempre retornavam isso, que todas as aulas, principalmente de matemática, e quando eles passaram a entender que ela estava presente em todos os pontos da nossa vida, as avaliações deles também melhoraram. Falaram, nossa, a aula foi muito legal, muito divertido, principalmente quando trazia os jogos para eles. Então, sempre gostei muito de jogos e é uma coisa realmente que faz a diferença aí na prática. Isso, eu lembro até do dia. Eu ainda lembro desse dia. Eu sempre segui a fase de concurseira, então eu falo, nossa, eu fazia concursos para muitos lugares, tanto que quando fui chamada aqui, fui chamada de Caçapava. Então, eu prestava muitas provas de concurso. Falei, é melhor dispensar do que não ter. Então, realmente, eu fazia. Então, por ser concurseira, já existia ali, né, grupos no Facebook na época, né? Então, a gente tinha grupos de pessoas que tinham se formado juntos, que sempre postavam editais, né? E foi um dos editais que estavam ali que eu vi. Nossa, Unital, né? Universidade de Taubaté. A nossa Universidade de Taubaté é a Unital, então sempre tem esse nome muito forte, né? Um nome muito forte, então tudo que ao redor da universidade sempre vem com muita qualidade, né? Então, toda vez que eu escutei falar de Universidade de Taubaté, meu próprio irmão, né, que se formou aqui, sempre vi com esses olhos de que a aprendizagem ali acontece com muita qualidade, né? Então, os profissionais que se formam dali são bons profissionais. E aí eu falei, nossa, né, o edital ali da universidade, no começo eu falei, nossa, eu nem sei se eu tenho né, gabarito para participar, mas eu falei assim, eu vou participar. Como eu disse, eu lembro desse dia que eu estava lendo, porque a primeira coisa que eu fazia quando eu pegava todos os editais é ler ele inteiro, né? Eu acho que isso é importante. Então, já comecei a ler, dar uma olhadinha. Eu lembro desse dia quando chegou no quadro. E aí eu falei, nossa, eu consigo prestar, né, para professora e tem cargo de coordenação, mas não tinha passado realmente na minha cabeça, falei assim, nossa, eu ia fazer mesmo para professora. E aí, nesse dia, eu estava sentada em frente do meu computador, meu marido estava atrás, e ele estava olhando, vendo, lendo, né? Falei assim, mas já faz para coordenadora, professora, você já tem muitos concursos que você presta como professora, e vai para o coordenador. E essa seria, porque assim, eu, apesar de ter trabalhado na cultura de uma coisinha diferente, mas eu sempre fui professora, né? E geralmente já tinha outros concursos que às vezes saíam, que às vezes exigia assim, ou anos na gestão, alguma coisa assim, e esses pedia a pedagogia ou especialização. Eu já tinha especialização também, né, em coordenação pedagógica e prática educativa. Eu falei, vou fazer então. Assim, então, aí que eu falei assim, vou tentar. Eu já estava empregada, já era professora, se não passar também, não tem problema. E vim fazer,
Na época achei interessante, porque daí teve, né, tanto a prova quanto redação também. Bem bacana o tema, falando como você abordaria, né, pessoas que tivessem aí precisando de tivesse alguma necessidades especiais. Então, né, teve a redação, achei muito bacana. Isso, foi muito interessante, foi uma experiência muito legal para mim e, com certeza, né, o melhor foi ter sido aprovada. Aí passei e vim para cá. Eu brinco até com as meninas daqui, pode me cortar do Suzano, que eu falo muito. Eu até brinco com elas, né, que quando eu vim para cá, eu tinha um estilo até um pouquinho diferente de vestimenta, porque como professora era leg, camisetona e às vezes colocava blusa e jaleco. E aí eu lembro do meu marido falou assim: não, você passou, você vai se apresentar na Universidade de Taubaté, então vamos lá comprar uma roupa nova, né? Comprei terno, então o primeiro dia que eu vim aqui, às vezes eu falo, nossa, na hora que eu cheguei de terninho, cabelo tudo arrumadinho, e foi o mesmo dia que eu fui pedir exoneração na prefeitura, né? Eu tinha combinado a data de apresentação e ia pedir exoneração. Então eu saí daqui, fui lá para fazer a assinatura, deixar tudo certinho. Quando cheguei lá, na prefeitura, falou: nossa, mas você é professora, que diferente se vestir assim. Eu falei: sim, me visto assim todo dia. Não é engraçado como eles ligam, né, a pessoa, mas realmente por conta dessa importância. Eu brinco com elas, isso daí, mas é realmente aquela importância da felicidade de se vir, né, para a Universidade de Taubaté. Então, eu querer ter essa apresentação, de conhecer. Deu muito frio na barriga no primeiro dia, porque era um universo bem diferente, né? Conhecer esse movimento de você trabalhar numa autarquia municipal sendo uma escola particular, né? É bem diferente porque a gente tem os dois universos, tanto o público quanto o privado. Então, eu falo que na direção do colégio, um dos maiores desafios é isso, né? Você lida o tempo todo com leis, deliberações de ordem pública e, ao mesmo tempo, os nossos alunos, as famílias, elas fazem, né, essa exigência porque elas nos procuram justamente por isso, né, por ser uma escola particular, de qualidade. Muitos, né, infelizmente, a rede pública, por mais que eu sei dos esforços dos funcionários de lá, mas às vezes não consegue, né, abarcar. São muitos alunos dentro de sala, às vezes não consegue abarcar essa qualidade mesmo, de dar, né, essas formações, talvez, né, por exemplo, que a universidade proporciona aqui para os nossos professores. Então, os alunos nos buscam isso, nos buscam como uma escola particular e, ao mesmo tempo, a gente tem que lidar aí com todo esse movimento, com essa questão de ser uma autarquia municipal. Não, foi uma experiência muito grande, acho que é um universo, acho que o que ajuda muito também é por eu ter passado por vários, né, cargos dentro da educação, né, foi auxiliar, trabalhar com projetos pedagógicos, depois ser professora mesmo, tanto do infantil quanto do fundamental. Como eu falei, eu não gostava às vezes de pegar às vezes a mesma série, justamente porque eu gostava disso de ter que pesquisar. Eu não queria entrar naquela questão do tipo, eu já tenho material, quero já aproveitar. Eu acho que isso traz essa renovação. E justamente quando eu vim para a coordenação, foi um desafio. Primeira coisa era o conhecer mesmo a universidade, saber como que se davam os processos daqui de dentro, porque eram muito diferentes, né, das escolas, apesar de eu ser professora, mas os processos também eram um pouquinho diferentes. E entender, né, primeiro, como que é esse movimento, o que é a proposta pedagógica aqui dentro, né, do colégio, o que trazia-se a formação desse aluno, que é perguntas que, na verdade, a gente tem que responder até hoje, né? Qual aluno que a gente quer formar? O que a gente espera desse aluno assim que ele passou os 12 anos aqui com a gente, porque a gente realmente tem alunos que entram no primeiro aninho fundamental, né? E vai sair lá do ensino médio para poder continuar prosseguir aí com seus estudos acadêmicos, mas aqui com a gente são aí 12 anos, né? Então, realmente, seguir essa trajetória é muito interessante, é uma experiência muito bacana. E como coordenador, os desafios eram esses, né? Eu, apesar de ter vindo para um segmento que eu já tinha conhecimento, ajudou muito ter experiência como professora, porque a gente consegue entender também as dores de quem está ali dando aula, né? Porque o coordenador ele tem que ser realmente essa linha, né?
entre o que vai e esse entendimento do que o professor passa em sala de aula, que realmente todo ano, todo bimestre é uma coisa, as turmas mudam, os jeitos mudam, então realmente entender isso facilita muito o trabalho de coordenação, né? Aqui temos professores maravilhosos, né? Que dá, eu acho que isso é uma coisa muito bacana, porque daí você só precisa alinhar, fazer essa organização, coordenar mesmo, né? Coordenar esse trabalho. Como coordenadora, eu sempre tive assim muita acesso com as famílias, então eu sempre gostei muito da questão de gestão democrática, então não chegar a coisas prontas, eu acho que isso é muito importante, que todos que participem do processo também participem das decisões, eu acho que isso é importante. E aí eu já fazer isso como coordenadora, trouxe também isso para a direção. E estar junto com as professoras, junto com as famílias. Hoje, né, como desde 2016, realmente a gente já tem alunos que estão se formando agora, que eu conheci lá quando eles eram bem pequenos, no quarto aninho, agora estão se formando, e realmente é muito bom, né, ver esse crescimento deles, ver o quanto que eles aprenderam aqui, o quanto se desenvolveram e o quanto se transformaram. Então, essa é a importância mesmo da universidade, da vida, né? Porque quando a gente está com um aluno aqui, a gente não pode deixar de esquecer que esse aluno ele está com a família toda ali, está com as pessoas que estão ao seu redor, está com a sua comunidade. Então, se a gente transforma um aluno, esse aluno vai ser transformador também no seu ambiente. Por isso que é sempre bom estar junto, ouvir, ter ambiente de escuta. Eu acho que isso é muito importante, tanto para o professor quanto para o aluno, né? Nossa, aí já veio porque a direção tem um outro lado, assim, que é parte administrativa e burocrática. Aí realmente é um desafio. Porque daí você perde um pouquinho mais aquela questão do pedagógico, de estar junto ali com os alunos, né? Estar com as famílias, estar conversando com o professor, estar desenvolvendo projetos junto com eles. Aí realmente você perde, não é que perde-se um pouco, né? Muda-se um pouco o foco, porque daí você já trabalha mais, por exemplo, com o que vai ser da matriz, como a gente vai fazer, os órgãos colegiados aqui dentro do colégio, que é a Associação de Pais e Mestres, Conselho de Classe. Então já é uma coisa assim, a gestão como direção acaba sendo um pouco mais burocrática, né, por assim dizer. Você trabalha muito assim com a secretaria. Claro que a gente sempre está com os professores, mas aí que tem a linha do coordenador, né? O coordenador acaba ficando mais diretamente ligado com os professores, a figura do orientador educacional bem ligado aí à família, aos alunos, que trazem para a gente daí essas questões daí na gestão para a direção. E aí a gente tenta, né, sempre estar organizando, sempre conversando, para conseguir manter uma certa organização, padrão, qualidade de ensino, trazer, né, coisas novas. Então, foi uma conversa muito grande, por exemplo, quando a gente veio trazer e achou importante, por exemplo, como iniciar a implementação, por exemplo, do socioemocional, né, e isso dentro da matriz curricular mesmo, trazendo para os alunos, não somente como um projeto, mas dentro dessa formação dele mesmo, né? Então, para que essa formação seja integral, né, nesse sentido. Então, a gente viu que já dá muitos resultados. A gente vai para o nosso terceiro ano de socioemocional e a gente vê que é necessário mesmo abrir espaços dentro, assim como, né, a gente tem um componente curricular de português, de matemática, de ciências, abrir esse espaço mesmo para o socioemocional, espaço de conversa, e a gente vê que isso já dá frutos, né, já dá resultados. Então, né, você está indo para o seu terceiro ano e mesmo assim já dá. Também trouxemos o programa bilíngue, né, e a gente vê como tão importante para os alunos terem essa formação. Então, é sempre essa busca, né, de tentar trazer para o aluno sempre experiências e, claro, pensando que a gente prepara esse aluno que vai ser o cidadão que vai, né? Eu sempre brinco, às vezes na direção, às vezes vem alguns alunos que a gente tem que conversar com eles, fazer esse acolhimento. Geralmente vem os que são um pouquinho mais bagunceiros, né? Mas eu sempre converso com eles aqui, que falou assim, olha, é uma via de mão dupla, não fique pensando que é porque eu sou boazinha, não, que a gente quer que você tenha um ensino de qualidade, que quer que você preste muita atenção. Eu falei, não, é que eu já estou pensando no meu futuro.
você vai cuidar da gente. E eu sempre brinco com eles, eu quero daqui a 20 anos, né, encontrar com vocês aí no nosso mundão afora e ver o profissional que você se transformou, de poder, né, ver, e realmente os nossos alunos de hoje serão, né, o nosso futuro de amanhã, vai estar com a gente daqui a 20 anos. Hoje eu tenho a oportunidade já de encontrar alunos, né, que foram meus. Às vezes estou passando na rua e falo, ô tia, eu olho e falo assim, tia, desse tamanho, olhar para cima, eu falo, nossa, que maravilha, mas é muito gratificante ver, né? Alunos indo assim, estando bem com a vida, torcendo, esse é muito importante. Eu sempre falo, né? Eu sou mãe de dois, aliás, um está se formando agora no médio, né? Terceiro ano do ensino médio, já vai para a Unital, já fez vestibular, né? Já tá encaminhado, já fez a sua escolha. E uma das coisas que foram muito importantes, que eu acho assim, primeiro, quando eu cheguei aqui, eu já me encantei com o ambiente, né? Eu tive a oportunidade até do meu mais velho vir para cá, ele ainda estava no 5º ano, e aí eu falei assim, não, eu já quero que ele venha para cá, porque ele tem que ter essa experiência. Já começa ali pelo espaço dos pequenos, né? Que é bem arborizado, é um espaço de integração, e eu acho assim que todo esse convívio também faz toda a diferença, né? De estar junto ali com seus colegas, já trouxe ele para cá. Então, como mãe, eu já me encantei com essa parte do trabalho mesmo desenvolvido, do fato da gente, sim, passar um conteúdo de qualidade para os alunos, que eles vão utilizar, porque a gente sabe que tem que focar nisso também, porque eles vão usar para fazer o Enem, vestibulares, base para eles poderem seguir uma carreira acadêmica com uma base bem bacana, né, para que eles possam seguir aí as suas pesquisas. Aqui, desde o primeiro ano do fundamental, a gente trabalha com a pesquisa científica, né, que é a iniciação científica. Isso acho que é um diferencial muito grande, apesar de ter outras escolas que também fazem, mas aqui é desde o primeiro ano do fundamental e vai na sequência. E a gente vê os resultados, um aluno que aprende, né, a pesquisar, que a gente fala dessa importância, ele vai conseguir, ele vai se dar bem em qualquer área, que ele aprendeu o caminho, né? Ele sabe como buscar. Então, desde ali do primeiro aninho, você vê o tanto que ele se desenvolve de um aluno que passou com a gente toda essa trajetória do ensino médio, a escrita, a maneira como ele se porta, como ele conversa, eu acho que tudo isso é muito bacana. E desde o primeiro aninho que eu falo, eles aprendem, né, a falar, a se apresentar, né? Isso é muito importante, vai usar isso para uma vida inteira, né? Se aprender mesmo a apresentar, se fazer entender, né? Eu acho que isso é um aprendizado para a vida. Tenho dois aqui, né? Um está saindo do Fundamental 1, o outro está saindo do ensino médio. E eu sempre falo para as famílias, né? Que os projetos que tem aqui fez muita diferença, por exemplo, do ensino médio, ter o conhecimento também da própria graduação, para a gente ser uma escola de aplicação da Universidade de Taubaté, a gente recebe, né, muitos alunos da universidade que fazem aqui a aplicação do seu estágio, trazem para a gente algumas propostas. Então, a gente tem os departamentos que buscam o colégio justamente para trazer isso. Isso já é uma aproximação, né? A gente visita muitos departamentos. Essa semana mesmo, alunos nossos estavam lá no apiário, né, da agronomia, laboratório de simulação. Então, essa porta aberta com a universidade amplia muito essa experiência do aluno, porque ele está trabalhando aqui um certo conteúdo com a professora, ele tem lá, né, um instituto que ele pode ir lá, pode ver, e isso faz toda a diferença na aprendizagem, né? Não só ficar ali no papel tentando entender. Nosso aluno consegue ir numa engenharia, né? A gente tem os cursos técnicos aqui também dos alunos, eles conseguem ter uma ampliação, né, do que ele vai ter. Então, já tem esse gostinho também da questão universitária. E aí ele já começa a pensar, refletir. Eu acho que isso abre campos. Eu sempre falo com os pais, quando eles vêm procurar, eu falo, olha, um aluno que tem um repertório vasto, a chance dele fazer uma escolha assertiva é muito maior, né? E aqui ele tem essa possibilidade. Então, a gente tem alunos que vão lá para comunicação, por exemplo, e eles veem que ali eles se encontram. Então, eu falei, nossa, é isso aqui que eu quero. Aí ele busca mais. Temos alunos aqui, por exemplo, que esse ano, né, eles entraram no ensino médio e tiveram contatos, por exemplo, com o departamento de psicologia,
E aí fala, gente, é isso que eu quero fazer. E isso é alunos, às vezes, de primeira série do ensino médio. E aí, esse ano, já tiveram oportunidade, por exemplo, de participar do PIBIC, junto com a professora lá do departamento. Então, eles estão desenvolvendo, eles ganham bolsa. Então, eles ganham uma bolsa, eles desenvolvem esse trabalho junto com um aluno da graduação e uma professora da graduação. Então, para ele, isso é uma abertura de mente. Daí você vê o aluno assim super interessado, lendo livros de psicologia, e isso ajuda tanto esse aluno no desenvolvimento dele da educação básica, porque esse tipo de aprendizagem, esse tipo de inserção, de busca, de pesquisa, ele consegue fazer isso em todos os campos. Então, ele vai conseguir fazer na área de biológicas, ele vai desenvolver a linguagem dele, então ele vai também. Então, isso para o aluno é muito importante. Eu assim, acho que essa é a principal. Então, sempre busco isso. Você olha, repertório aqui ele vai abrir. Assim como a gente tem alguns alunos que uma vez eu fui com uma turminha de 9º ano para o museu, né, do corpo humano que tem ali no Bom Conselho. E experiências muito bacanas. Você marca com eles, como são maiorzinhos, a gente já vai andando, a gente já vai conversando no meio do caminho, porque é tudo próximo, né? Tirando a agronomia. Aí você, mas são departamentos próximos, então você vai conversando com eles, assim como teve alunos que chegaram lá e falaram, nossa, eu quero saber mais disso, eu quero beber mais dessa fonte. Teve alunos também que chegou e falei, olha, é um lugar que eu não quero estar muito próximo. E isso também é importante, eu falo para os pais, às vezes a gente idealiza muito, né, alguma profissão ou algo nesse sentido, acaba indo para ela e descobre-se que não dá para fazer. E a chance da escolha ser assertiva, você tendo esse conhecimento, e aqui no colégio você consegue falar muito, eles estão em contato com os professores que vão dar aulas para eles lá na graduação, eu acho que essas escolhas são mais assertivas, né? Então, acho que isso é muito bacana. É uma escola que tem uma universidade, e isso faz toda a diferença na vida do aluno, né? Ele saber e da importância de hoje em dia, né? Dessa questão de você desenvolver mesmo o seu profissionalismo, desenvolver a pesquisa. Acho que o mundo precisa, né? De pesquisadores, eles precisam disso. Então, isso é bem forte aqui. E realmente é um colégio que tem uma universidade que a gente brinca, né? Assim, a gente está aqui dentro, mas a gente, nosso quintal aqui é muito amplo. Então a gente consegue ir essa semana que vem, os alunos aqui na mesma calçada vão ter ali, né, um evento na própria odontologia. A própria odontologia, né, nos forneceu, por exemplo, uma cadeira que é um sucesso aqui para os nossos alunos de 1º a 5º ano, né? Eles adoram o fato de subir e descer com aquela cadeira, luzinha. Então, eles já, tanto o aluno que ele está fazendo essa brincadeira, né, ali no momento, e ao mesmo tempo abre espaço para aprendizagem, eles vão ali, tanto o aluno que se passa por paciente, ele entende que às vezes precisa ter esse, né, fazer os cuidados, a sua higiene bucal, quanto que ela é importante para a vida. A gente tem um aluno também que ali ele está se passando por um profissional, e é muito bacana, como eles visitam os departamentos, o interessante é eles trazerem isso para as brincadeiras deles, né? Que eles se portam como profissional, o paciente se porta como paciente, e isso é muito interessante, é muita aprendizagem mesmo para a vida deles, e essa aproximação mesmo, né? Eles deixam de ser aquela coisa que, nossa, graduação está muito longe. Não, a gente aqui está caminhando para que o aluno chegue lá, e quanto mais ele chegar preparado, quanto mais ele chegar, eles não vão sofrer tanto, né, quando chegar depois, eles vão, digamos assim, eu sempre falo para eles que quanto mais eles desenvolvem aqui na educação básica, quando chega, né, no ensino superior, eles conseguem estudar muito mais, eles conseguem aproveitar muito mais, porque a base, eles têm uma boa base, né? Então, acho que aí eles conseguem aproveitar muito melhor e, claro, isso cria profissionais cada vez de mais excelência. A importância dela hoje, né? Ela faz assim uma porcentagem muito grande da minha vida. Eu devo muito à questão de primeiro poder proporcionar para os meus filhos, né? Para minha família, para os meus filhos realmente eles estarem aqui numa escola com uma educação de qualidade. Isso para mim é muito importante. Estar aqui com eles, né? Ter esse desenvolvimento, ver o que eles estão aprendendo é muito importante para mim como mãe, como educadora, né? Como profissional.
Claro, a gente sempre desenvolve querendo o melhor. Então, a universidade está aqui, claro, também, né? Tem a parte da gente do trabalhar, de se desenvolver como profissional, como mulher, né? É muito importante eu ter esse espaço mesmo dentro da sociedade, né? Eu acredito que cada função que as pessoas vão, independente do que elas desenvolvem no trabalho, a gente está contribuindo para um mundo melhor. Então, realmente, eu sempre busco isso. Que a minha passagem aqui pela universidade, tanto dela quanto na minha vida, quanto eu aqui na vida dela, que seja essa passagem linda, né? Que seja uma passagem transformadora e sempre buscando, claro, o melhor.